They used to call me beautiful before they made me this. Broken temples, shattered trust. Now I'm what I am. Nas profundezas de um labirinto impossível de escapar, vivia uma das criaturas mais assustadoras da mitologia grega. Metade homem, metade touro. Uma criatura tão perigosa que foi trancada em uma prisão gigantesca para que ninguém jamais pudesse fugir dela. Esse era o terrível Minotauro. Mas a história desse monstro começa muito antes de seu nascimento. E envolve deuses, reis, traição e uma terrível maldição. Tudo começou na poderosa ilha de Creta, governada pelo rei Minos. Minos disputava o trono da ilha e precisava provar ao povo que os deuses estavam ao seu lado. Então ele fez um pedido ao deus dos mares, Poseidon. Se o deus realmente o apoiasse como rei, deveria enviar um sinal. Poseidon respondeu ao pedido. Das profundezas do oceano emergiu um animal magnífico, um gigantesco touro branco. O acordo era simples. Minos deveria sacrificar o touro em homenagem ao deus. Mas ao ver o animal, o rei decidiu enganar Poseidon. Em vez de sacrificar o touro sagrado, ele manteve o animal e sacrificou outro em seu lugar. Os deuses perceberam a traição e Poseidon decidiu se vingar. Como castigo, Poseidon lançou uma maldição sobre Pasífae, esposa de Minos. De repente, ela foi dominada por um desejo impossível de controlar pelo touro sagrado. Desesperada, ela procurou ajuda do inventor Dédalo. Dédalo construiu uma engenhosa estrutura de madeira em forma de vaca para que Pasífae pudesse se aproximar do animal. Daquela união nasceu uma criatura horrível, um ser com corpo de homem e cabeça de touro. Assim nasceu o Minotauro. O rei Minos ficou horrorizado com o monstro. O Minotauro crescia rapidamente e revelou uma fome terrível por carne humana. Para esconder a criatura, Minos ordenou que Dédalo construísse uma prisão impossível de escapar. Assim nasceu o lendário Labirinto de Creta. O labirinto era composto por corredores intermináveis, passagens que se cruzavam em todas as direções, portas falsas e caminhos que levavam sempre de volta ao mesmo lugar. Alguns corredores terminavam em becos sem saída. Outros levavam a salas completamente escuras. Era um lugar projetado para que ninguém encontrasse a saída. No centro daquele labirinto vivia o Minotauro. Enquanto isso, a cidade de Atenas vivia um momento de grande tensão e tristeza. O povo ainda tentava se recuperar de dificuldades políticas e de disputas entre reinos, quando um acontecimento trágico mudou completamente a relação entre Atenas e a poderosa ilha de Creta. Certo dia, o filho do rei Minos, governante de Creta, visitou Atenas. Ele era conhecido por sua coragem e por participar de competições e desafios, como era comum entre os jovens nobres da época. Durante sua estadia na cidade, porém, algo terrível aconteceu. O jovem morreu de forma inesperada. Alguns diziam que foi um acidente. Outros acreditavam que havia inveja ou rivalidade envolvida. Independentemente da causa, a notícia chegou rapidamente a Creta. Quando Minos soube da morte de seu filho, ficou tomado pela dor e pela raiva. Convencido de que Atenas era responsável pelo ocorrido, ele decidiu se vingar. O rei reuniu seu poderoso exército e declarou guerra contra Atenas. A guerra foi dura e trouxe sofrimento para ambos os lados, mas Creta era uma potência naval e militar muito forte. Suas forças eram organizadas e bem treinadas. Após várias batalhas, Atenas acabou derrotada. A cidade, enfraquecida e sem condições de continuar lutando, foi obrigada a aceitar as exigências impostas por Minos. Mas o rei de Creta não queria apenas vitória. Ele queria uma punição que fosse lembrada por gerações. Assim, Minos estabeleceu uma condição cruel e aterradora. A cada 9 anos, Atenas deveria enviar para Creta 7 jovens rapazes e 7 jovens mulheres. Eles seriam escolhidos entre os filhos da cidade e levados em um navio até a ilha. Ao chegar a Creta, esses jovens seriam conduzidos até o labirinto construído por Dédalo, uma construção gigantesca e tão confusa que ninguém conseguia encontrar a saída depois de entrar. Dentro daquele labirinto vivia uma criatura terrível, o Minotauro, um monstro com corpo de homem e cabeça de touro, enorme, forte e faminto. Os jovens atenienses eram lançados lá dentro sem armas e sem chance de escapar. Perdidos nos corredores escuros e intermináveis,
eles acabavam sendo caçados pelo Minotauro, que vagava pelo labirinto como o senhor absoluto daquele lugar. Um a um, eram encontrados e devorados pela criatura. Durante muitos anos, essa punição encheu o povo de Atenas de medo e tristeza. Cada vez que chegava o momento do tributo, famílias choravam ao ver seus filhos sendo levados para um destino quase certo de morte. Parecia que ninguém poderia pôr fim àquela terrível obrigação, até que um jovem herói chamado Teseu decidiu enfrentar o destino e desafiar o próprio Minotauro. Durante anos, esse terrível tributo continuou, até que um herói decidiu acabar com aquele horror. Esse herói era o príncipe de Atenas, Teseu. Determinado a salvar seu povo, ele se ofereceu para entrar no labirinto e matar o monstro. Ao chegar em Creta, Teseu chamou a atenção de Ariadne, filha do rei Minos. Ela se apaixonou pelo herói e decidiu ajudá-lo. Ariadne entregou a Teseu uma espada e um novelo de fio. Teseu aproximou-se da entrada do labirinto com o coração acelerado, mas com a mente firme. Antes de entrar, pegou o novelo de fio que havia recebido e amarrou cuidadosamente sua ponta na grande porta de pedra. Sabia que aquele fio era sua única garantia de encontrar o caminho de volta. Respirou fundo e deu o primeiro passo para dentro da escuridão. O interior do labirinto era frio e silencioso. As paredes de pedra eram altas e úmidas e os corredores pareciam se multiplicar em todas as direções. Enquanto avançava, Teseu desenrolava lentamente o fio, deixando-o esticado pelo chão para marcar o caminho de retorno. Cada passo ecoava pelo labirinto vazio, e às vezes ele tinha a sensação de ouvir algo se movendo ao longe. Os corredores eram confusos, cheios de curvas e passagens estreitas. Em alguns pontos, o herói precisava parar e observar com atenção antes de decidir por onde seguir. O cheiro do lugar era pesado, e o silêncio parecia esconder algo terrível. Mesmo assim, Teseu continuava avançando, determinado a cumprir sua missão. Depois de atravessar muitos corredores e salas de pedra, finalmente chegou a uma grande câmara no centro do labirinto. O ar ali era mais quente, e havia marcas profundas nas paredes e no chão, como se algo enorme vivesse naquele lugar. Então ele ouviu um som. Um rugido profundo e assustador ecoou pela câmara. Das sombras surgiu a criatura que todos temiam, o Minotauro. Seu corpo era gigantesco e musculoso, como o de um homem poderoso, mas sua cabeça era a de um touro enorme, com chifres curvos e olhos furiosos. Ele respirava com violência e batia os cascos no chão de pedra, pronto para atacar. A batalha começou de forma brutal. O Minotauro avançou com toda a sua força, tentando esmagar Teseu contra as paredes do labirinto. O impacto de seus passos fazia o chão tremer, mas Teseu era ágil e atento. Ele desviava rapidamente das investidas do monstro, procurando uma oportunidade para contra-atacar. O combate foi longo e feroz. Em vários momentos parecia que o Minotauro levaria vantagem, pois sua força era enorme. Ainda assim, Teseu não desistia. Ele lembrava das pessoas que haviam sido sacrificadas naquele lugar e da promessa que havia feito. Em um momento decisivo, quando o monstro avançou novamente com toda a fúria, Teseu conseguiu se esquivar e atacou com coragem. Após uma luta intensa e perigosa, o herói finalmente conseguiu derrotar o Minotauro. O rugido da criatura ecoou pela câmara pela última vez, e então o silêncio tomou conta do labirinto. Cansado, mas vitorioso, Teseu olhou ao redor. O monstro que aterrorizava Creta havia sido vencido. Agora restava apenas uma coisa a fazer: seguir o fio e encontrar o caminho de volta para fora do labirinto. Com o monstro derrotado, Teseu seguiu o fio deixado para trás. Assim ele conseguiu encontrar o caminho para fora do labirinto. Pela primeira vez em muitos anos, o terror do Minotauro havia chegado ao fim. Assim terminou a história do terrível Minotauro, uma criatura nascida de uma maldição, escondida em um labirinto impossível e derrotada por um herói que ousou enfrentar o destino. Mas o Minotauro foi apenas uma das muitas criaturas da mitologia. E muitas outras histórias ainda esperam para serem contadas aqui no canal Monstros e Mitos.